Convido a igreja a abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo de número 31. Vou pedir para o irmão Alessandro projetar a imagem da nossa nova série que se inicia. Hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens e pregações doutrinárias que vão apresentar para nós os atributos de Deus nos profetas maiores. E hoje nós iremos iniciar falando sobre o amor de Deus. Jeremias 31, verso 3, diz assim: de longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Amém, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos aqui e pedimos que o Senhor trabalhe em nosso favor nessa noite, falando conosco, falando com a sua igreja, tendo misericórdia, ó Deus, de nossas fraquezas, nos levando, Senhor, à compreensão desse atributo, ó Deus, que se revela a nós em todo o seu ser. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos ao Senhor ser favorável a nós nessa noite. Amém e amém. Poderia sentar. Jeremias, ele é este profeta, conforme alguns cultos, ministrações atrás, o pastor apresentou um pouco sobre o sentimento que Jeremias tinha na condição em que ele estava inserido, uma condição de muito pecado, de um povo que permanecia com o seu coração endurecido, que mantinham-se no pecado de maneira impenitente, e por isso que nós vemos muitas vezes Jeremias lamentando, e não é sem motivo que Jeremias é o autor do livro de Lamentações, quando ele lamenta e ele escreve chorando, né? Por isso ele muitas vezes é chamado de profeta chorão, mas alguns ainda indicam que ele é o profeta quebrantado, porque ele está quebrantado pela condição de Israel. Ele então vem falando até esse capítulo de número 31, diversas admoestações, diversas exortações, para que o povo se arrependesse, para que os líderes, os sacerdotes se arrependessem, e deixassem de falsificar a mensagem de Deus, mas antes pregassem a verdade, e parassem de enganar o povo de Deus, dizendo que estava tudo bem, que Deus não estava irado, que Deus não tinha um problema com eles, antes pelo contrário, paz, paz, é isso que vocês vão desfrutar. Mas Jeremias, como esse profeta, que prega aquilo que o povo não queria ouvir, mas a mensagem de Deus, ele sofreu, foi preso, tentaram matá-lo diversas vezes, e ele morreu longe das terras de Jerusalém, angustiado, chorando e sofrendo e lamentando ao povo e a Deus, pela situação em que o povo de Deus se encontrava. Mas então, nós temos o capítulo 31, cujo título, que não é inspirado, mas carrega em algumas bíblias, que esse lamento de Jeremias, ele é transformado em júbilo, e há um motivo para isso, porque Jeremias, quando está escrevendo, ou deixa esse capítulo de número 31 para nós, ele também é entendido pelos teólogos estudiosos, como o capítulo-chave do livro de Neemias. Porque nesse capítulo aqui, nós temos a promessa de um Deus que tem uma aliança com o seu povo, que é inquebrável, e o motivo disso é o próprio Deus, é o ser de Deus. E ele então, mais à frente, vai falar sobre essa aliança, que é inquebrável, falando e prometendo de uma aliança que Deus irá fazer, apontando para a aliança do Novo Testamento, baseada no sangue de Cristo, e não no sangue de bodes, de cordeiros, não em sacrifícios de animais, mas no sacrifício do próprio Filho de Deus. Mostrando que essa aliança do Novo Testamento, apontando para a aliança futura, ela é uma aliança superior, ela é uma aliança que ela é imutável, ela é uma aliança que é inquebrável, ela é uma aliança
que nós, os homens, não podemos desfazer quando Deus faz uma aliança com o seu povo. E uma das coisas que Jeremias quer mostrar nesse capítulo de número 31, quando ele fala dessa aliança que é inquebrável, ele mostra que ela é superior, porque ela não mais será escrita em tábuas, não mais será dada ao povo somente em letras, mas ele chega a dizer que ele vai escrever essa aliança no coração, porque é da onde muitas vezes procedem os nossos maus desígnios. E Jeremias quer mostrar que o que Deus vai fazer através dessa promessa dele e dessa aliança que é inquebrável, ele vai mudar o coração, ele vai colocar a lei de Deus no coração do seu povo, para que o seu povo não seja mais rebelde, para que o seu povo não seja mais impenitente. E ele mostra que uma das maneiras com que Deus faz isso é através desse amor, que Deus nos amou de maneira tremenda e poderosa. E é por isso que hoje nós vamos expor um pouco mais sobre esse atributo do amor de Deus, como o próprio texto mostra, que com amor eterno Deus nos amou e com a sua bondade Ele nos atraiu. O amor de Deus em nossos dias. Esse amor, esse atributo, frequentemente tem sido entendido como um sentimentalismo fraco, como um Deus tolerante, como um Deus permissivo. Esse atributo também é, pela igreja, talvez o mais cantado, o mais proclamado. Quando nós vamos evangelizar as pessoas fora da igreja, nós, os evangélicos, muitas vezes costumamos a começar a evangelizar as pessoas através desse atributo, falando do amor de Deus. Ele também é utilizado para justificar diversas práticas dentro da igreja, na adoração, na membresia, na disciplina. Mas como nós vamos ver aqui nessa noite, nós vamos notar algumas dessas características desse amor que vão nos ensinar também como proceder como crentes e como servos de Deus no meio do seu povo, no meio da igreja. Conhecer a Deus, como disse Calvino nas suas Institutas, é o conhecimento mais importante que nós como pessoas podemos adquirir. Há muitos conhecimentos que são importantes, há muitos conhecimentos que são relevantes. Saber, conhecer, obter informação, estudar, crescer, tudo isso é muito bom. Mas não existe nenhum tipo de conhecimento que supera aquele que você tem de Deus. As Escrituras mostram para nós que a conversão que acontece no povo ou em nós, ela é uma chave que se vira quando nós temos uma visão correta sobre Deus e então de nós mesmos. E é por isso, e nesse sentido, que Calvino deseja mostrar nas suas obras, que quando nós conhecemos a Deus, da maneira como Ele se revela, então nós também conhecemos quem nós somos. Vocês vão ouvir nessa série de exposições, pregações que vão enfatizar também a santidade de Deus. Então nós vamos perceber que sem olhar para a santidade de Deus, nós não podemos entender, por exemplo, o quanto nós somos pecadores. E é nesse ponto de vista que nós precisamos entender quem Deus é, como Ele se revela, não a partir daquilo que nos é interessante, não a partir daquilo que nós preferimos, não a partir daquilo que nós gostamos, mas conhecer a Deus por inteiro. Caso contrário, nós estaremos sempre adorando um ídolo construído com base nas nossas preferências. É por isso que muitos, ao enfatizar o amor de Deus como um atributo mais importante, o mais relevante para a igreja, eles atuam de maneira equivocada em muitas áreas da igreja, como nós já falamos, ao evangelizar as pessoas. A adoração no culto público, a disciplina na igreja, a membresia do corpo de Cristo. E é com base nisso que eu gostaria de trazer algumas coisas importantes sobre o que as Escrituras nos ensina
sobre esse atributo, o atributo do amor de Deus. A primeira coisa que nós como igreja precisamos entender é que o amor de Deus, antes de ele ser um amor que nós experimentamos, antes de ser um amor de Deus por nós, o amor de Deus é um amor que começa em Deus, na eternidade, antes da criação, é um amor em Deus. Nós somos acostumados a sempre pensar nesse atributo como o amor de Deus pela igreja, mas nós nos esquecemos que Deus é eterno, que Deus sempre existiu. E como diz 1 João capítulo 4, Deus é amor. Não diz Deus tem amor, não diz o amor é Deus, mas diz Deus é amor. Assim como diz Deus é luz, assim como diz Deus é Espírito. Quando as Escrituras falam para nós de que Deus é amor, ela está querendo mostrar uma coisa, não que Deus passou a ser, mas aquilo que Ele sempre foi, aquilo que sempre existiu em Deus, aquilo que Deus estava fazendo e sendo antes que houvesse mundo. E por que é possível Deus ser amor? Antes de tudo, de dar amor a nós. Porque Deus não é um ser solitário. Porque Deus não é apenas um, embora em essência Ele seja um. Deus é uma comunidade, Deus é trino. O Pai ama o Filho ama o Pai ama o Espírito Pai, o Espírito Filho. Deus sempre se amou na eternidade. Quando as Escrituras dizem para nós de que Deus é amor, ela quer nos ensinar que Deus sempre existiu em uma relação perfeita, plena, maravilhosa, única. E a isso foi chamado na história da igreja de a doutrina da pericorese. Nossa, que nome estranho. A doutrina da pericorese, como alguns teólogos contemporâneos expressam, como dizendo que há uma dança na Trindade, um relacionamento que não é parado, que não é estático, mas é dinâmico, que está em completa harmonia, que está sempre em movimento. Essa doutrina, ela foi primeiramente citada por um teólogo chamado Gregório de Nazianzano, quando ele foi expressar os mistérios da dupla natureza de Cristo, que nós aprenderemos em dezembro no seminário que nós teremos aqui, sobre a pessoa de Cristo. Mas mais tarde ela foi plenamente desenvolvida por um homem chamado João Damasceno, quando ele estava meditando a respeito do mistério da Trindade, tentando entender qual era a melhor forma de expressar esse relacionamento de amor em Deus, que transborda, e por isso Deus nos ama, por isso que o amor de Deus chega a nós, porque esse amor em Deus, ele transborda, e por isso Deus derrama ele sobre nós. E João Damasceno, tentando entender os mistérios da Trindade, esse relacionamento eterno que sempre existiu, tentando encontrar uma forma, um termo para definir aquilo que acontece nesse Deus, que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito. Ele estava meditando em seu quarto, em uma sacada, e aí então ele vai até a janela e ele começa a observar as crianças brincando na rua. Elas estavam ali dançando, cantando e brincando, e aí então elas estavam fazendo uma espécie de ciranda, da onde se deriva essa palavra pericorese. Corese vem da palavra coreografia, e peri é essa ideia de uma ciranda, da onde eles ficavam em círculos, dançando e cantando.
E aí, então ele dá esse nome para essa doutrina, a doutrina da Trindade, esse relacionamento que Deus sempre teve antes da fundação do mundo, como essa dança, essa ciranda. E aí ele, ao olhar aquelas crianças, ele entendeu de maneira espiritual como Deus se relaciona dentro dele. Ao olhar e perceber que naquela dança, naquela pericorese, naquela ciranda, naquela coreografia que as crianças faziam, cantando e dançando, enquanto várias crianças estavam de mãos dadas, dançando, cantando e se alegrando, uma dessas crianças saía do círculo, ia ao centro, e ela era naquele momento ovacionada pelas outras crianças, e ela desfrutava daquelas outras crianças ao redor dela, como uma espécie de elogio, como uma espécie de centralização, envolvendo aquela criança com alegria, com amor. Mas de repente essa criança que estava no centro, ela saía do centro e voltava para a roda, e outra criança saía, ia para o centro, e esse movimento se repetia de maneira contínua e contínua. O que João Damasceno escreveu, resumindo aqui, porque isso é muito profundo e há muitas coisas que a gente poderia dizer sobre isso, mas resumindo, João Damasceno vai falar que o que acontece no relacionamento de Deus na Trindade é como essa dança pericorética, aonde ora o Pai está no centro e o Filho e o Espírito gravitam em torno dele, glorificando, se alegrando, conhecendo, se satisfazendo no Pai. Ora o Pai se retira do centro e o Espírito vai até o centro, e isso se repete várias e várias vezes. É por isso que nós vemos o tempo todo no Novo Testamento Jesus glorificando o Pai, mas nós também vemos o Pai glorificando o Filho. Isso é expresso, como nós vemos nas Escrituras, nessa relação da Trindade, uma relação de alegria, de satisfação, de doação, de glorificação, de igualdade, de conhecimento e de suficiência. Isso é o amor. Não de Deus, mas em Deus, antes de tudo. Deus é amor, e aqui então nós temos uma aplicação importante para nós. Deus sempre foi satisfeito. Deus sempre teve tudo o que Ele precisava em si mesmo. Deus nunca precisou criar. Deus nunca precisou de nada que fosse externo a Ele, porque Ele sempre teve tudo de maneira abastada em si mesmo. O Filho basta para o Pai, o Espírito basta para o Pai, e assim simultaneamente entre eles. E aí, então muitos tentam identificar um motivo, o porquê que Deus criou, e a resposta é: Deus criou, alguns dizem, para a sua própria glória, mas Deus sempre teve toda a glória. Ele não pode receber mais glória do que Ele tem, mas Ele criou para compartilhar glória, compartilhar amor, compartilhar esse relacionamento. E como que nós sabemos disso? Quando nós vamos ler João, o evangelho que mais fala dessa relação intratrinitária. Jesus está orando em João 17. E se você ler a oração de Jesus em João 17, você vai perceber que Jesus o tempo todo pede para que os discípulos atual e aqueles que haveriam de crer estivessem unidos com a Trindade, como Ele sempre foi unido com o Pai, para que Jesus fosse glorificado uma vez mais com essa glória que Ele tinha antes da fundação do mundo, sobre a promessa de que um dia nós também estaremos inseridos nesse relacionamento de glória. Em termos assim, simples, o que Deus está fazendo quando Ele nos cria e então nos salva, é compartilhando e nos trazendo para essa relação dinâmica e eterna que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito. Antes de tudo, quando nós vamos falar de amor e o amor de Deus, nós precisamos entender que antes de nós experimentarmos, antes do amor ser uma experiência, Ele é o próprio Deus em si mesmo. Ele sempre viveu isso.
Ele sempre desfrutou dessa relação. Em segundo lugar, o amor de Deus, ele pode ser descrito de uma outra maneira que pode chocar a muitos de nós. Porque o amor de Deus, em segundo lugar, ele é um amor distinto pela igreja, diferente do amor que ele tem pelo mundo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos entender e nós precisamos observar que o amor que Deus demonstra, que o amor que Deus se revela nas Escrituras, não pode ser nivelado ao amor que Deus tem pelo mundo todo, porque as Escrituras é muito clara que Deus ama a igreja de uma maneira especial, poderosa, salvífica, única, eterna, eletiva, soberana. O amor que Deus tem pela igreja é diferente. Jesus disse isso em João 16, muitas vezes ele faz uma distinção clara entre a igreja e o mundo. Ele não coloca o mundo em condição de salvação. Ele coloca o mundo em condição de perdição e oposição à igreja. E ele presta o seu auxílio à sua igreja, como ele mesmo diz: vocês vão sofrer. No mundo vocês vão ter aflição, o mundo vai odiar vocês. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus e todos os escritores do Novo Testamento, e não só do Novo, mas do Antigo, demonstram que Deus tem um tipo de amor especial. E aqui eu vou recorrer ao auxílio de um teólogo que já está falecido e já desfruta dessa dança da Trindade eterna, chamado R.C. Sproul. Sproul descreve em seu livro Amados por Deus que as Escrituras revelam o amor de Deus se desdobrando de 3 maneiras na história das Escrituras. Para mostrar que Deus tem um amor distinto pela igreja, ele mostra que, antes de tudo, o amor de Deus, ele é um amor universal, ele é um amor benevolente. E o que significa isso? Bene de bom, volente de vontade. É um amor que tem boa vontade. Deus tem boa vontade para com a criação, porque é dele, ele criou, e ele viu que tudo isso era bom. Deus tem boa intenção para com a criação que ele mesmo fez. E essa boa intenção, ela já se revela nas Escrituras como um ato de que Deus não tem má vontade. Deus não deseja o mal. Muitas vezes nas Escrituras, Deus mostra o seu desprazer, quando ele diz que ele não tem prazer, por exemplo, na morte do ímpio. Ele não sente prazer na destruição do perverso. Contudo, o perverso é destruído quando ele permanece no pecado, se rebelando contra a santidade de Deus. Mas isso não significa que Deus tenha prazer, mas porque ele é justo. E a ira dele precisa ser exercida, tão quanto o seu amor. Ele então mostra para nós de diversas maneiras que ele é um Deus benevolente, porque ele entrega os seus mandamentos, ele se revela através de um livro, ele se revela através da encarnação do seu filho Jesus, ele entrega o seu filho por amor, como diz João 3,16, por amor ao mundo. E ali João está escrevendo para judeus e quer mostrar para os judeus que o filho dele foi entregue pelo mundo, e não somente pela nação, mas todos os tipos de pessoas, e não somente os judeus. Então, quando as Escrituras mostram isso para nós, mostra que Deus, ele é benevolente. Ele não precisa ser benevolente, mas ele age com benevolência. Ele ama de maneira intencional. Em segundo lugar, o amor de Deus pode ser descrito como um amor beneficente. Uma palavra parecida. Da mesma forma, ele diz bene, que traz a ideia de bondade. E quando ele fala eficiente, ele traz a ideia de um amor eficiente, de um amor eficaz, de um amor que atua e que realiza de fato coisas boas para os caídos, perversos, para o mundo. Deus mostra o seu amor para com aqueles que são perdidos, através dos seus atos de maneira eficiente. Como nós podemos perceber isso? Em Mateus 5, Jesus está pregando o Sermão do Monte, e então no verso 43 em diante, ele começa dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo,
e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que vocês são filhos do Pai de vocês, que estás no céu. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e sobre bons, e vir chuvas sobre justos e sobre injustos. Percebe que Jesus está falando aqui para esses ouvintes: vocês precisam amar, não somente os seus irmãos, mas também os seus inimigos. Vocês precisam amá-los. E aí, qual é o exemplo que Jesus usa para mostrar que nós precisamos amar os irmãos e os inimigos? Ele insere uma informação: porque Ele faz o sol nascer. Ele começa a falar o que Deus faz, para mostrar que Deus ama a todos, dessa maneira geral, aquilo que nós muitas vezes chamamos na teologia de graça comum. É aquilo que Deus oferece a todos, é graça, continua sendo imerecido, continua sendo um favor que as pessoas não merecem, mas Deus oferece para justos e injustos. Deus ama toda a criação, quando Ele permite que o perverso, o ímpio, que no final será eternamente condenado, quando esses homens desfrutam de tudo aquilo que Deus fez e deu de bom: casamento, trabalho, conquistas, comida, bebida, o sol, a chuva, Ele oferece a todos de maneira indiscriminada. Perceba que Deus mostra esse amor beneficente. É um amor que Ele mostra que Ele ama toda a criação, todas as pessoas. É um amor que se derrama sobre todos. Mas em terceiro lugar, o amor de Deus então é diferente pela igreja, porque há um terceiro tipo de amor. Mas não um terceiro tipo, não há três amores, mas há uma terceira maneira em que esse amor chega até alguns. E é um amor que se chama, pelos teólogos, de amor complacente. É um amor que é descrito nas Escrituras como um amor que se revela no mais alto grau. É o amor que Deus tem pelo Filho. É o amor que Deus tem pelo Espírito. É um amor que Deus tem prazer. É um amor que está relacionado com deleite, com aprovação, com aquilo que agrada a Deus de maneira imensa. A quem Deus ama dessa forma? Antes de amar a igreja, Ele ama o seu Filho. Nessa relação pericorética, nessa relação dessa dança, onde o Pai ama o Filho o Pai, o Espírito, e assim continua. O amor que Deus tem pelo Filho, então, vem sobre a igreja. Por quê? Porque a nossa relação com Deus, ela é mediada por meio de Jesus. Cristo é o nosso substituto, Cristo é o nosso representante. É por isso que nas Escrituras Deus chama você de santo, mas você fica constrangido. Esses dias atrás o pastor ali no fundo, no seminário, falou para as mulheres: santas de Deus. Elas: eu não sou santa. A Bíblia fala que você é santa, santo. Por quê? Porque Deus não olha mais para o seu pecado, Ele olha para você através de Cristo. É por isso que Ele te chama de irrepreensível e santo. Esse amor é esse amor que Deus se agrada. Como nós notamos isso? No batismo de Jesus, uma grande voz aparece, o Espírito se manifesta através de uma pomba, e Deus diz o que sobre Jesus? Este é o meu Filho em quem me comprazo. A palavra ali, comprazo, é alegria extrema. É alegria celestial, eterna, transbordante, triunfante. Esse é o amor, esse é o prazer que Deus tem na sua igreja. Esse é o amor que Deus tem por nós. É um amor que excede a nossa experiência humana, que excede o amor de pai por filho, de marido e esposa, de familiares. É um amor que Deus tem plena alegria, porque esse é um amor intratrinitário, que tem dentro da Trindade, mas Deus faz invadir a sua igreja. Então esse amor complacente é esse amor que Deus se revela. E aí, então a gente aprende duas coisas que são importantes. Primeiro, fazendo a aplicação desses três tipos de amor, nós precisamos entender que Deus pode amar as pessoas sem ter prazer nelas. Deus ama o ímpio, como? Tendo boa vontade, dando coisas boas,
mas ele não tem prazer no ímpio. Por que ele não tem prazer no ímpio? Porque o ímpio se relaciona com Deus sem Jesus. Mas a igreja se relaciona com Deus através de Jesus. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos orar em nome de quem? Jesus. É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos nos aproximar ao trono da graça. Porque quem está lá para interceder por nós? Jesus. É por isso que a Bíblia fala que quando você peca, você tem que pedir perdão a Deus, porque você tem um advogado diante de Deus. Quem é esse advogado? Jesus. Na igreja Deus tem prazer. Fora dela Deus ama o mundo, mas não com esse prazer. Deus pode amar e odiar ao mesmo tempo. Essa é uma façanha que nós não podemos fazer. Porque é difícil que eu e você odiemos sem pecado. O nosso ódio é corrompido. A não ser quando a gente odeia aquilo que Deus odeia. Por exemplo, odiamos o aborto. Odiamos o racismo. Odiamos a ideologia de gênero. Mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o nosso ódio, ele passa do limite e ele invade as pessoas. Mas notem que Deus mostra nas Escrituras que Ele pode amar aquele que é ímpio, mas ao mesmo tempo odiá-lo. Qual é a prova disso? No mesmo capítulo, quando Deus está falando em João 3,16, que Ele entregou o seu Filho por amor ao mundo de tal maneira, Ele termina o capítulo em João 3,36 dizendo assim: aqueles que têm o Filho têm a vida, mas aqueles que não têm o Filho, a ira de Deus repousa sobre ele. A ideia de repousar é como se tivesse algo pendulando sobre a cabeça de uma pessoa, a ponto de ser derramada. E a promessa de Deus no Evangelho é uma ira iminente, que está a ponto de ser derramada. Por isso a urgência do arrependimento no autor de Hebreus. O tempo de se arrepender é quando? Hoje. Então perceba que Deus pode fazer isso. Ele ama e odeia ao mesmo tempo. Uma segunda aplicação importante para nós, sobre o nosso procedimento fora da igreja. A gente aprende que, muitas vezes então, a igreja tem evangelizado de maneira errada. Porque nós chegamos nas pessoas e falamos assim: Jesus te ama. Como você garante isso? Jesus ama você. O amor que se revela através do Filho é esse amor complacente, é esse amor que salva, é esse amor que liberta, é esse amor que transborda, que transporta do império das trevas para o reino do seu Filho. Então, qual a maneira certa de se evangelizar? Vamos ler as Escrituras e aprender. Nenhum dos apóstolos começa um evangelismo sem falar de pecado. Para que as pessoas possam entender o amor e o caminho da salvação por meio de Cristo, o apóstolo e os demais pregadores, eles começam anunciando para as pessoas o quanto elas estão perdidas. Você sabe quando o amor de Deus vai fazer sentido para as pessoas? Quando elas entenderem que elas estão perdidas. Você sabe quando o evangelho, que é a boa notícia do reino de Deus, vai fazer notícia? Quando elas entenderem a pior notícia do mundo, que é: você pecou, Deus está irado, Ele vai acertar as contas. Mas a boa notícia é que Cristo propiciou perdão e salvação. Creia em Jesus, se arrependa, se converta dos seus pecados e você será salvo. Essa é a promessa do Evangelho. O Evangelho é boa notícia, mas para a boa notícia fazer sentido, você precisa dar uma notícia terrível. Evangelize as pessoas, anunciando essas notícias. Em quarto lugar, o amor de Deus. Estava falando do Evangelho? O amor de Deus, ele também é descrito como um amor de eleição. O que significa isso? Significa que o amor de Deus é uma coisa que não começa quando Ele cria, mas que antecede a criação. Significa dizer que o amor de Deus é um ato livre e não forçado. Significa que o amor de Deus exerce um movimento soberano,
que não é causado por nada que está fora de Deus. Ele é um amor eterno. E aqui cabe uma ilustração interessante. Você pode provocar o amor de uma pessoa, mas você não pode provocar o amor de Deus. Você, quando quis conquistar sua esposa, você provocou o amor dela, com atos, com atitudes, com ações. Você provocou. Você, mulher, quando quis atrair os olhos do seu marido, você provocou o amor dele. Você nunca esteve na presença dele de qualquer maneira, você sempre quis passar perfume, arrumar o cabelo, se produzir para estar diante dele. Né, Cíntia? Então perceba que o amor de uma pessoa pode ser provocado. Em Cantares, o autor de Cantares até diz, ele faz uma exortação para aquelas pessoas que gostam de flertar, de ficar dizendo coisas para as pessoas, para provocar sentimentos, mas eles não têm intenção de levar aquele sentimento ao casamento. Por exemplo, o autor de Cantares diz assim: não desperte o amor de uma dama até que você o queira. Ele exorta, você não pode provocar o amor de uma pessoa que você não queira, mas perceba, o que as escrituras nos ensinam é que nós podemos provocar o amor das pessoas, mas o amor de Deus não pode ser provocado. Isso significa então que não há nada que você faça que faça Deus te amar, e não há nada que você também deixe de fazer que faça Deus te amar menos. O amor de Deus não pode aumentar e nem diminuir por você. O amor de Deus, ele é esse amor eterno que transborda. Nós veremos a amplitude desse amor. Nós temos, por exemplo, alguns exemplos das escrituras que mostram que esse amor de Deus não pode ser causado. Por exemplo, o amor de Deus não se revela a nós por causa desse objeto amado, no caso você e eu. Israel, quando estava lá no Antigo Testamento se gloriando porque eles tinham o Deus verdadeiro que os salvou e se revelou a eles, Deus escreve através de Moisés dizendo que eles são um povo santo, que eles são um povo que Deus amou, que Deus os escolheu. Mas então o Senhor diz para eles em Deuteronômio 7, verso 6, verso 8, diz assim: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. No verso 8 ele diz: mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito ao pai de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Qual é a tipificação para nós, igreja? Nós estávamos escravos do mundo, que é a exemplificação do Egito, e Deus nos tirou de lá, não porque fizemos algo, não porque éramos bons, mas porque Ele quis. Outro exemplo, do exemplo de Jacó e de Esaú, em Romanos capítulo 9, Paulo deixa claro que os gêmeos ainda não eram nascidos, eles nem tinham feito o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. O que Deus está dizendo é: Jacó e Esaú nem tinham nascido, nem tinham feito nada, Deus já tinha amado Jacó, Deus já havia escolhido Jacó, Deus já havia escolhido, derramado o seu amor sobre ele. Por isso, quando nós falamos do amor de Deus, que é um amor de eleição, a arrogância e o orgulho não combinam, porque as escrituras mostram para nós que na verdade Deus não escolhe os melhores, Ele escolhe os piores. É por isso que você está aqui. Não é porque você era bom, é porque você era pecador, perdido, sem a graça, mas Deus escolheu te amar, por causa dele mesmo. Ele escolheu você para mostrar o seu poder. Talvez alguém pergunte: será mesmo que não existe nenhuma razão porque Deus me escolheu? Será que não existe alguma coisa em mim? Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 1, verso 4, antes da fundação do mundo, antes que vocês tivessem feito alguma coisa, Deus os escolheu nele, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Olha Paulo mostrando o motivo pelo qual Deus escolheu você.
Ele escolheu você, não porque era santo, mas para ser. Ele escolheu você sobre o critério. Porque Deus escolheu você segundo a sua própria vontade. Em algumas traduções diz assim, que Deus usou o seu próprio beneplácito, a sua sabedoria, a sua bondade. Quem Deus consultou para te escolher? A resposta é Ele mesmo. Nós poderíamos ainda mostrar tantas coisas sobre esse amor e dizer que esse amor, ele é grandioso, ele é infinito. Paulo chega a utilizar o amor de Deus em termos de geometria. Ele começa a dizer: quem é que pode compreender a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus? E então ele diz: esse amor excede o entendimento humano. O que significa isso? Paulo diz isso em Efésios 3. Significa que o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão forte, ele é tão poderoso, ele é tão magnífico, que ele não pode ser medido, ele não pode ser calculado, ele não pode ser demonstrado por atos humanos, mas ele é demonstrado somente em Cristo Jesus. O amor de Deus, ele também, além de ser grande e infinito, ele é descrito nas Escrituras para nós como imutável, como poderoso e seguro. Em Cantares, diz assim: as muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar esse amor, receberia em troca apenas desprezo. Que traz a ideia mais uma vez que esse amor de Deus não pode ser causado por nós, mas esse amor também é poderoso e ele é seguro. E eu peço para você abrir a sua Bíblia em Romanos 8, porque aqui nós temos uma doutrina que é muito importante para o cristianismo, para a nossa fé. Que esse amor que começa antes da fundação do mundo, que te escolhe, que te salva, que te separa, e que faz como Jeremias disse aqui, nesse verso que nós lemos, que além de ser eterno, ele te atrai. Esse amor ainda podemos acrescentar, é um amor que preserva, é um amor que guarda, é um amor que não abandona, é um amor que te deixa seguro. Veja o que Paulo diz nos versos 31 em diante. Ele começa a fazer uma série de perguntas. O que nós podemos dizer sobre essas coisas? Será que alguém pode vir contra nós? Será que alguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? Se é Jesus Cristo quem morreu e quem ressuscitou, e é Ele quem nos justifica, e também está à direita de Deus, e também intercede por nós. E então, em uma das últimas perguntas desses versos, desse capítulo, ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode separar você desse amor de Deus? Esse amor dentro dessas características que nós falamos. Será que existe alguém que pode separar você do amor de Deus? Será que existe alguma coisa que pode arrancar você das mãos de Deus? Será que existe? Paulo começa a falar tudo aquilo que vem na cabeça dele, de coisas que perturbam a mente humana, ou que podem levar o crente à tribulação. Ele começa dizendo: será que é a tribulação? Será que é a angústia? Será que é a perseguição? Será que é a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
Ele está mostrando para nós que o amor de Deus é completamente seguro. Deus amou você de maneira complacente, prazerosa, por meio de Cristo. Você não pode se perder. Deus te tem de tal modo que você é dele e ele é teu. E você não pode ser arrancado das mãos dele. Indo para algumas aplicações. Primeira aplicação: aprecie e medite no amor de Deus. Quando você estiver sofrendo, angustiado, reflita um pouco sobre o amor. Faça como o salmista, que meditava no amor de Deus, meditava em quem ele era, no lamaçal de pecado que Deus tirou e para o lugar que Deus o levou. Outra coisa importante que a Bíblia manda você permanecer no amor de Deus. E como você faz isso? Você permanece no amor de Deus guardando os seus mandamentos. Continue obedecendo a Deus e sua palavra. E como nós fazemos isso com uma resposta coerente daquilo que tudo que nós ouvimos? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Marcos diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O que Marcos quer dizer? Tudo que você tem, dá para Deus. O teu coração, a tua mente, o teu corpo, o teu tempo, a tua força, é a maneira que você ama a Deus. Se entregue a Ele por completo, porque Deus entregou o seu Filho por completo, por você. Esse é o mínimo que nós podemos oferecer a Deus. E nunca vai se comparar ao sacrifício feito por Deus. O amor de Deus deve ser um modelo para os nossos relacionamentos. Então, a Bíblia também diz que os homens, os maridos, devem amar as suas esposas com esse amor, com essas características, com o amor de Cristo. Ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Se entregue por ela, dê sua vida se for preciso por ela, provisione o que ela precisa, provisione espiritualmente aquilo que ela precisa. Outra aplicação: ame seus irmãos, como nós oramos aqui pelo amor mútuo uns aos outros. Se Deus nos amou tanto assim, a Bíblia diz que nós devemos também amar os nossos irmãos. 1 João 3,16 vai dizer: Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida também pelos nossos irmãos. O amor de Deus, ele é usado nas Escrituras como modelo para os nossos relacionamentos dentro da igreja. Se Deus nos perdoou, nós precisamos perdoar. Se Deus nos amou, nós precisamos amar. Por causa do amor de Deus, nós precisamos fazer todas essas coisas. Outra aplicação importante: esse amor complacente, perfeito, ele é um amor que Deus tem exclusivamente pela igreja. Então você também deve amar a igreja, o corpo de Cristo, os irmãos que se reúnem. Paulo, quando vai entusiasmar e vai encorajar os irmãos de Éfeso quando ele está indo embora, ele diz: cuidem de vocês mesmos, mas cuidem também do rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus. E então ele diz: o qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele está mostrando que nós precisamos amar a igreja, porque a igreja, ela é muito amada por Jesus. Custou a vida de Cristo a igreja, foi comprada com sangue. Ame os perdidos. De que maneira? Orando por eles, como Jesus já disse, nós falamos. Ame os perdidos, pregando o evangelho, exercendo o ministério de misericórdia e compaixão. Pregue a eles, pregue o evangelho, não se cale, não esconda a verdade de Deus. Em último lugar, a doutrina do amor de Deus, ela nos leva a uma outra doutrina que é muito importante, que é uma doutrina que foi claramente expressa na Reforma Protestante, depois de falar sobre aqueles 5 solas que nós conhecemos. O Deus que se revela somente nas Escrituras. O Deus que dá o caminho da salvação para nós, nos salva efetivamente somente por meio de Cristo. Somente pela fé confiante em Jesus, não nenhuma obra, nenhuma outra coisa, não nenhum homem, não nenhuma igreja. Ele faz isso de maneira gratuita, somente pela graça. Que no final a igreja só deve fazer uma coisa a Deus:
somente glorificar a Deus. Quer uma resposta apropriada a esse amor? Exalte ao Senhor. Exalte a Deus. Como disse os reformadores, só lhe deu glória. Dar a glória somente a Deus. Reconhecer, louvar e engrandecer aquele que fez tudo em amor pela sua igreja. Amém.